Nesta edição de Interview, estamos com o embaixador da União Europeia para os Emirados Árabes Unidos, Andrea Matteo Fontana. Embaixador, obrigada por estar connosco. Pode começar por nos dizer qual é o seu papel aqui nos Emirados? Thank you, Jane, of course. Abrimos a delegação da União Europeia aqui em 2013 porque queríamos fortalecer a cooperação com este país. Portanto, o meu papel aqui é o de intensificar as relações bilaterais com os Emirados Árabes Unidos, mas também explicar às pessoas daqui o que é a União Europeia. Como descreve as relações entre Bruxelas e Abu Dhabi? Agora são boas, acho que estão a crescer. Penso que têm potencial e são estratégicas. E penso que o nosso interesse aqui é trabalhar em várias vertentes. Isso é importante. Somos um dos principais blocos comerciais para os Emirados Árabes Unidos. No ano passado, as trocas comerciais representaram cerca de 15 mil milhões de euros, o que nos coloca no top 3. Para nós, o investimento é importante. Existem muitos investidores europeus aqui, mas também se trata da forma como olhamos para o futuro e como podemos trocar conhecimento e experiência com este país. Falo de diversificação económica. Penso que esta é uma questão muito importante para os Emirados Árabes Unidos, que vêm de uma economia baseada no petróleo e querem diversificar. Falou das principais estratégias, em particular no comércio e na economia. Sabe-se que é difícil avançar no ambiente atual. Esta é uma pandemia global que nos afeta a todos. Quais são os desafios particulares deste tempo, especialmente nessas áreas? Penso que, em poucas palavras, a crise mostrou que a globalização é importante. Mas quando uma crise como esta ocorre, as consequências para a economia, para os abastecimentos, garantindo que as coisas estão no momento certo, no lugar certo, são muito, muito grandes e difíceis de resolver a curto prazo. Penso que precisamos de proteção, não de protecionismo. Não queremos isolamento, queremos uma colaboração global contínua. Há muitos expatriados europeus a viver aqui. Quão importante é saber que existe uma presença com um trabalho contínuo nos bastidores, especialmente agora? O mês de abril foi incrivelmente intenso para todos nós, especialmente para os colegas das embaixadas que tiveram de tentar encontrar voos de regresso para os vários países da Europa. Isso foi parte de um grande esforço que a União Europeia desenvolveu com os Estados-membros em todo o mundo, garantindo que mais de 500 mil de turistas pudessem voltar para a sua casa na Europa. Depois disso, o principal desafio é fazer voltar os residentes. Mas acho que com a reabertura gradual do país e com os protocolos que os Emirados Árabes Unidos estabeleceram com os aeroportos nas próximas semanas, vamos resolver esse problema. Uma coisa que tem tido muito sucesso neste país é o elevado número de testes que as autoridades disponibilizam para todas as pessoas que moram aqui. Creio que esse foi um dos fatores determinantes que levaram o país a reabrir e Dubai a retomar o acolhimento de turistas. Para sair da crise, qual é o papel da União Europeia na Europa e que contribuição podem dar aos Emirados Árabes Unidos? Para a Europa, penso que o desafio será sairmos unidos. Eliminamos gradualmente as restrições de movimentos impostas no início por razões de segurança. Agora voltamos a abrir portas, já se pode viajar livremente dentro da União. E também olhamos para fora, dando importância à solidariedade para com os países que têm menos do que a Europa. Globalmente, a economia sofreu alguns rombos com a pandemia. Que estratégias pós-pandemia devem ser adotadas para garantir que ultrapassamos este período? Será um desafio para todos. A economia sofreu bastante por causa da crise. Sejamos honestos sobre isso. E esta é a crise mais grave que a União Europeia já teve em toda a sua história.
O produto interno bruto de alguns dos Estados-membros e muitos países do mundo vai baixar entre 5% e 10% este ano. Isso não acontecia desde a época da Grande Depressão, no início do século passado, e isso significa que os desafios são enormes. Muitas pessoas estão a perder os empregos. Muitas empresas estão a fechar. Esta é uma oportunidade para os governos, no quadro de organizações internacionais como a União Europeia, mostrarem que a nossa resposta pode fazer a diferença. Ao nível europeu, propusemos um programa que será financiado com 750 mil milhões de euros. É uma quantia muito importante de dinheiro disponível. Esta proposta, que ainda precisa da aprovação de todos os Estados-membros, é algo que olha para a economia do futuro. Mas quanto controle deve ser deixado aos governos locais em toda a Europa, em particular para se reerguerem e progredirem novamente? Os Estados-membros continuam responsáveis pelas escolhas económicas. Quer dizer, a União Europeia está lá para os apoiar, não para os obrigar. Mas acho que o mais importante é tentar ter uma resposta comum a um problema comum. Juntos, acho que podemos atravessar a crise. No entanto, não há uma receita para todos, porque as economias são diferentes. A demografia é diferente. Temos de deixar alguma margem de manobra na adoção de soluções para os desafios locais. Aqui nos Emirados Árabes Unidos temos a Expo 2020 no próximo ano no Dubai. Por que é importante garantir que seja um sucesso e que contribua para a economia local? Serei o Comissário-Geral Europeu durante a Expo e acredito que a importância do evento está a mudar. Acredito que é difícil prever o que acontecerá até o próximo ano, mas penso que a Expo 2020 será um dos primeiros eventos globais depois da pandemia terminar ou diminuir substancialmente, graças aos esforços para uma vacina. Portanto, será um dos primeiros eventos em que podemos trocar experiências e aprender uns com os outros. Acho que o lema ainda é muito apropriado, ligando mentes, criando o futuro. Vamos ver como, juntos, podemos criar um futuro mais sustentável, onde haja mais solidariedade. Embaixador André Fontana, muito obrigada por conversar connosco. Obrigado, Jane. O prazer foi meu.